Oi, gente. Meu nome é Lourdes e eu tenho 82 anos. Antes de começar a minha história, queria pedir para vocês curtirem este vídeo e se inscreverem no canal, tá bom? Se vocês gostam de ouvir histórias como a minha, e me contem aí nos comentários de onde vocês estão assistindo. Eu vou amar saber. Nasci numa cidadezinha do interior em 1941. O mundo estava em guerra, mas a gente mal sentia isso no nosso cantinho, sabe? Cresci vendo meu pai ralar de sol a sol na roça. E minha mãe? Minha mãe costurava para fora, para madame da cidade. A gente era pobre, mas tinha dignidade, como minha mãe sempre dizia. Nunca faltou comida na mesa, mesmo que fosse um arroz com feijão simples. E de noite, sempre tinha um tempinho para ela contar história pra gente. Minha vida mudou para sempre num domingo de 1958. Eu tinha 17 anos e fui com minhas amigas num jogo de futebol do time da cidade. Confesso que nem gostava muito de futebol, viu? Mas a gente queria mesmo era ver o atacante novo, um tal de Beto Souza. O cara tinha vindo da capital e tava todo mundo falando dele. Alto, forte e com um sorriso que, nossa, iluminava o campo inteiro. Beto não era só o melhor jogador que nosso time pé, rapado já tinha tido, mas também era o solteiro mais cobiçado da região. Naquele dia, ele fez 2 gols. Depois do jogo, no meio daquela multidão toda dando parabéns para ele, os olhos dele encontraram os meus. Eu não sei o que ele viu em mim. Uma menina simples, com um vestido remendado pela minha mãe. Mas ele veio vindo na minha direção e perguntou meu nome. Uma semana depois, a gente estava namorando. 3 meses depois, noivos. Minha mãe bem que me avisou. Homem que brilha demais costuma se apagar rápido, minha filha. E quando se apaga, fica com raiva do mundo. Mas eu estava apaixonada. Cega, como só uma menina de 17 anos consegue ficar achando que o amor vence tudo. A gente se casou na primavera de 1959. Foi uma cerimônia simples, mas tão bonita. Beto já tinha assinado o contrato com um time maior da cidade vizinha. Todo mundo dizia que logo logo ele ia para a primeira divisão. Nosso futuro parecia dourado. Os primeiros 2 anos foram um sonho. Beto jogava cada vez melhor. A gente se mudou para um apartamentinho na cidade e eu aprendi a ser esposa de jogador famoso. Eu assistia a todos os jogos, costurava em casa para ganhar uma graninha extra e sonhava com os filhos que a gente ia ter. Ele me trazia flores toda vez que fazia um gol. Minha Lourdes é meu amuleto da sorte, ele dizia todo orgulhoso para os amigos do time. Depois que eu conheci ela, minha vida só decolou. Em 1961, mal tínhamos feito 2 anos de casados e a notícia que a gente tanto esperava chegou. Um time da primeira divisão queria o Beto. A proposta era, meu Deus, era mais dinheiro do que a gente podia imaginar. Lembro de pular de alegria na nossa salinha quando ele chegou com a notícia. A gente comemorou até o sol raiar, sonhando com o futuro. Vamos ter uma casa grande, Lourdes, ele me prometeu, enquanto a gente dançava na cozinha. Com um jardim para os nossos filhos e um quartinho de costura só para você. Nunca mais você vai se preocupar com nada. O que a gente não sabia é que junto com a fama e a grana, vinham também as tentações. E pouco a pouco, nosso mundinho perfeito começou a desmoronar. Beto começou a sair com os novos amigos do time depois dos treinos. No começo, era só por umas horinhas. Depois, noites inteiras. São compromissos do time, meu bem. Ele explicava. É parte do trabalho, Lourdes. Tenho que fazer contatos. E eu acreditava, porque eu queria acreditar. O primeiro jogo dele no time novo foi um espetáculo. Beto fez o gol da vitória. Foi carregado nos ombros pelos companheiros. Naquela noite, fizeram uma festa num clube chique da cidade. Eu me arrumei toda, com meu melhor vestido, um que eu mesma fiz, copiado de uma revista. Eu estava tão orgulhosa, sabe? Mas na festa, eu descobri um mundo que não era o meu. Homens de terno caro apostando uma fortuna no carteado. Mulheres chiquérrimas olhando para os jogadores como se eles fossem um pedaço de carne. E bebida. Muita bebida. Beto bebeu como eu nunca tinha visto. Ficou falante, brincalhão com todo mundo. E quando eu sugeri que talvez fosse hora de ir para casa, ele me olhou de um jeito estranho. Não enche, Lourdes. Essa noite é minha. Se quiser ir embora, a porta da rua é serventia da casa. Eu fiquei, claro, fiquei até às 4 da manhã, sentada num canto, vendo meu marido virar um estranho. Naquela noite eu percebi que nossa vida estava mudando, só não sabia o quanto.
Nas semanas seguintes, Beto começou a levar os novos amigos para casa, jogadores, empresários, gente que se dizia fã. Nosso apartamentinho vivia cheio de vozes altas, brindes e, cada vez mais, jogos de pôquer que iam até o amanhecer. Foi numa dessas noites que eu vi o Beto apostando pesado pela primeira vez. Eram bolos de dinheiro passando de mão em mão com uma naturalidade que me deu um frio na espinha. Quando todo mundo foi embora, eu perguntei por que ele arriscava nossa grana daquele jeito. Você não entende nada disso, Lourdes, ele disse, com um ar de superioridade. É assim que as coisas funcionam. Olha só o tanto que eu ganhei hoje. Ele apontou para um monte de notas na mesa. Com isso aqui, a gente compra aquela geladeira nova que você tanto quer. E compramos a geladeira. E eu tentei me acalmar. Afinal, ele ganhava bem agora, né? Em 1962, nasceu nosso primeiro filho, o João. Beto estava jogando fora de casa quando eu entrei em trabalho de parto. Quando ele finalmente chegou, 2 dias depois, estava eufórico com a vitória do time. Trouxe até um uniformezinho pro bebê. Meu filho vai ser um craque que nem o pai, ele anunciou para as enfermeiras. Naquela noite, enquanto eu amamentava o João, ouvi o Beto no telefone falando de uma aposta alta que tinha feito. A voz dele me deixou inquieta. Mas, deixei pra lá. Os meses seguintes foram um turbilhão. Beto viajava muito e eu ficava sozinha com o João. Quando ele estava em casa, era uma montanha-russa. Uma hora, estava eufórico, me cobrindo de presentes. Na outra, estava irritado. E nada que eu fazia prestava. Numa manhã, arrumando as roupas, achei uma carta com o timbre do banco no fundo da gaveta dele. Era um cheque sem fundo. Quando confrontei ele explodiu. Você tá me espionando agora? Isso é problema meu, não é assunto de mulher. Foi a primeira vez que eu vi aquele olhar. A veia saltando na testa, os punhos fechados. Ele não me bateu naquele dia, mas a violência estava ali, esperando. Naquela noite, ele saiu sem dizer para onde ia. Voltou na manhã seguinte, cheirando a bebida e a perfume de mulher. Eu não perguntei nada. Tive medo da resposta. Comecei a pegar mais costura para fazer. Um instinto me dizia que eu ia precisar daquela grana. Em 1963, Beto machucou o joelho num jogo. Os médicos disseram que ele ia precisar de cirurgia e físio. O time pagou as despesas, mas cortou o salário dele pela metade. Foi o começo do fim. Preso em casa, frustrado. Beto começou a beber mais e a ficar cada vez mais agressivo. As apostas viraram uma obsessão. Ele começou a vender as coisas de casa para jogar. E ai de mim se eu falasse alguma coisa. Numa noite de dezembro, o João tinha quase 2 anos. Beto voltou para casa tarde. Bêbado. Tinha perdido quase toda a nossa economia no jogo. Quando eu perguntei como a gente ia pagar o aluguel, ele me deu um tapa. Um tapa que me jogou no chão. Foi a primeira vez, mas não foi a última. Naquela noite, deitada ao lado do meu filho que dormia tão inocente, eu prometi para mim mesma que ia dar um jeito de proteger a gente. Eu só não sabia como. Aquela foi a noite em que eu comecei a costurar em segredo um futuro diferente para mim e para o meu filho. Um ponto de cada vez. Depois daquela primeira agressão, nossa vida virou um pesadelo. A lesão do Beto não melhorava. Os médicos começaram a falar que talvez ele nunca mais jogasse como antes. Em 1964, ele tentou voltar a jogar e machucou o joelho de novo. Dessa vez foi pior. Lembro do telefonema dele. A voz embargada. Acabou, Lourdes. Acabou. Naquela noite, ele chegou em casa bêbado e quebrou a sala inteira. Quebrou a nossa geladeira. Eu me tranquei no quarto com o João nos braços, ouvindo os gritos e o barulho de coisa quebrando. De manhã, encontrei ele desmaiado no meio dos cacos. Limpei tudo em silêncio e fui terminar um vestido que eu tinha prometido para a esposa do farmacêutico. Minhas mãos tremiam, mas eu não podia perder o trabalho. O time mandou o Beto embora com uma indenização pequena. Ele até tentou arrumar emprego, mas o orgulho dele era grande demais. A grana da indenização sumiu rapidinho nas apostas. Em 1965, com o João com 3 anos, descobri que estava grávida de novo. Quando eu finalmente contei pro Beto, ele chorou que nem criança. Jurou que ia mudar, que ia ser um pai melhor. É um novo começo, Lourdes. Ele dizia, passando a mão na minha barriga, e por umas semanas, ele tentou. Arrumou até um emprego numa oficina mecânica. Mas aí, veio o aniversário de um ex-colega de time.
Ele insistiu para ir. Prometeu voltar cedo. Voltou 2 dias depois, sem aliança, sem relógio e sem emprego. Tinha apostado e perdido tudo. Quando eu tentei conversar, ele me empurrou contra a parede com tanta força que eu desmaiei. Acordei com o João do meu lado, chorando, tentando me levantar com aquelas mãozinhas. Foi aí que eu decidi ir embora. Fiz uma mala, peguei o João pela mão e fui para a rodoviária. Fiquei lá sentada por horas. Mas, para onde eu ia? Grávida, com uma criança pequena. Naquela época, mulher largada era mal vista por todo mundo. Acabei voltando para casa. Por medo. Ele voltou naquela mesma noite, arrependido, como sempre, e quando viu minha mala, a raiva voltou. Você não vai a lugar nenhum com os meus filhos, ele gritou. Se tentar, eu te acho e te mato. Naquela noite eu não dormi. Fiquei bolando planos, sabendo que precisava ser paciente. Minha filha, a Sofia, nasceu numa manhã de chuva de 1966. O Beto não estava em casa. Uma vizinha que me levou para o hospital. 2 dias depois, ele apareceu, com um olho roxo e faltando uns dentes. Tinha apanhado por dívida de jogo. Me trouxe umas flores murchas. Nem olhou direito para a filha. As semanas seguintes foram um inferno. Numa noite fria, o Beto chegou em casa podre de bêbado. A Sofia começou a chorar. Ele se irritou. Cala a boca dessa criança. Ou eu mesmo calo. Ele correu para o quarto, pegou o travesseiro e tentou sufocar o choro dela. Meu Deus, eu nunca senti tanto pavor na minha vida. Eu pulei nas costas dele, arranhando, mordendo, lutando que nem um bicho para salvar minha filha. O João, coitadinho, assistia tudo da porta, apavorado. Eu consegui empurrar o Beto para fora do quarto e tranquei a porta. Ele esmurrou a madeira até as mãos sangrarem. A gente passou a noite ali, no chão, eu abraçada com meus 2 filhos. De manhã, silêncio. Ele tinha ido embora. Levou o dinheiro do aluguel, minha aliança, e até a latinha de achocolatado onde eu guardava meu dinheirinho secreto. Deixou só um bilhete. Vou tentar a sorte em outro lugar, não me procure. Eu senti um misto de alívio e pânico. Livre da violência dele, mas sem um centavo para dar comida para os meus filhos. 3 dias depois, o dono do apartamento bateu na porta. Me deu uma semana para sair. Vendi um broche da minha mãe, o uniforme antigo do Beto, qualquer coisa. Consegui dinheiro para pagar uma semana numa pensão imunda e comprar um pouco de comida. Naquele quartinho de pensão, com um bebê no colo e um menino agarrado na minha saia, eu me dei conta. Eu estava sozinha no mundo. Tinha 25 anos, 2 filhos pequenos e só a minha máquina de costura velha. Chorei. Chorei muito. Não por ele, mas pela menina sonhadora que eu tinha sido. Mas naquela mesma noite, eu peguei o último retalho de tecido que eu tinha e comecei a costurar. Eu sabia que meus filhos mereciam mais. 1 ponto de cada vez. Eu ia costurar uma nova história pra gente. A vida na pensão era horrível. As paredes pareciam de papel. A Sofia, bebê, chorava muito. E o João, com 4 aninhos, estava cada vez mais quietinho, coitado. Com o pouco dinheiro que eu tinha, comprei uns tecidos bem baratos e comecei a costurar dia e noite. A dona da pensão, Dona Neide, uma senhora gente boa, me dizia: menina, tem que cobrar mais caro. Seu trabalho é muito bom, mas eu tinha medo de perder cliente. No inverno de 67, o João pegou uma pneumonia. Meu dinheirinho todo foi em remédio. Lembro de uma noite que só tinha um punhado de arroz e um ovo. Fiz uma papinha para os 2 e disse que já tinha jantado. O João olhou para mim com aqueles olhinhos sérios e me ofereceu a colher dele. Come um pouco, mamãe. Ah, meu coração. Naquela noite eu jurei que meus filhos nunca mais iam passar fome. Na primavera, consegui alugar um quartinho nos fundos de uma loja de tecidos. O dono, seu Joaquim, um homem bom, tinha ouvido falar de mim. O lugar era minúsculo, mas tinha uma janelinha e um quintalzinho para o João brincar. Comecei a fazer umas peças para a loja dele e devagarinho. Nossa vida foi melhorando. Foi pelo radinho que eu comprei que numa noite ouvi a notícia. O Beto estava sendo procurado pela polícia por dívida e estelionato. Tinha se metido com a agiota. Meu sangue gelou. E se ele voltasse? E se ele trouxesse todos aqueles problemas para perto dos meus filhos? Naquela noite eu decidi. A gente precisava sumir. Em segredo comecei a juntar cada centavo. Uma cliente me encomendou um vestido de noiva.
O trabalho mais difícil que eu já tinha feito e o mais bem pago. A noiva chorou de emoção quando provou. O pai dela, um comerciante importante, ficou tão feliz que me fez uma proposta. Minha irmã tem uma loja em São Paulo, tá precisando de uma costureira boa que nem você. São Paulo, uma cidade gigante, um lugar onde o Beto nunca ia pensar em procurar a gente. Aceitei na hora. Vendi minha máquina de costura para ter dinheiro para a viagem. Em novembro de 1967, com o João com quase 5 anos e a Sofia com 1,5, a gente pegou um ônibus para São Paulo. Chegamos na rodoviária num fim de tarde chuvoso. Aquele barulho, aquela gente. Eu segurei firme na mão do João, com a Sofia no colo, e peguei um táxi. Nossos primeiros dias em São Paulo foram assustadores. A cidade parecia engolir a gente. O dinheiro ia embora rápido. Na segunda semana, finalmente consegui falar com a tal irmã do comerciante, a dona Elza. A loja dela era no Brás. Ela me olhou de cima a baixo, desconfiada. Meu irmão disse que você tem talento. Preciso ver, ela disse, me entregando um tecido caro. Faz uma blusa. Tem 3 dias. Eu não tinha máquina, não tinha com quem deixar as crianças. Aluguei uma máquina por hora numa oficina. Levei meus filhos junto. O João ficou num cantinho desenhando. A Sofia dormiu no meu colo. Trabalhei sem parar. Entreguei a blusa com um bordadinho que eu fiz na gola, um toque meu. Dona Elza olhou cada costura e disse: "Você começa na segunda. Pode trazer as crianças até achar uma creche, mas elas não podem atrapalhar." Meu Deus, que alívio! Naquela noite, levei as crianças para tomar sorvete para comemorar. Os meses seguintes foram de trabalho duro. Dona Elza era exigente, mas eu aprendi muito com ela. Consegui colocar o João numa escolinha e a Sofia numa creche. Com meu primeiro salário, comprei uma máquina de costura usada. Depois que as crianças dormiam, eu costurava até de madrugada para ganhar um extra. Numa noite, em maio de 68, bateram na minha porta. Gelei. Pensei que era o Beto, mas era só o filho da dona da pensão, com um jornal na mão. Dona Lourdes, achei que a senhora devia ver isso. Na página policial, a foto do Beto, preso, envolvido num assalto. A matéria falava até da carreira dele no futebol e do histórico de violência doméstica. Minhas pernas ficaram bambas. Ele era meu marido. Eu confessei pro rapaz. Foi a primeira vez que falei sobre isso em São Paulo. Chorei de novo naquela noite, mas de alívio. Ele estava preso, longe da gente. No dia seguinte, eu acordei mais leve. Contei minha história para Dona Elza. Ela me ouviu sem julgar. "Mulheres com esse olhar que você tem geralmente carregam uma história", ela disse. E me fez uma proposta. Eu trabalharia só para ela por 2 anos. E, em troca, ela me ajudaria a alugar um apartamentinho e a comprar máquinas melhores. Foi a mão que eu precisava. Em julho de 68, a gente se mudou para o nosso primeiro apartamento. Era simples, 1 quarto e sala. Mas era nosso. Pela primeira vez desde que eu conheci o Beto, eu senti que tinha o controle da minha vida. Em dezembro, recebi uma carta oficial. Beto tinha sido condenado a 5 anos de prisão. Pensei, esses 5 anos são o tempo que eu tenho para construir uma vida tão forte que ele nunca mais vai conseguir abalar. Na véspera de Natal, olhei para os meus filhos dormindo e prometi. O medo não ia mais mandar na nossa vida. A gente só ia para frente. Os anos de 69 a 72 foram de puro crescimento. O acordo com a dona Elza foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Aprendi tudo sobre o negócio. O João era um aluno brilhante na escola. A Sofia, uma artista, sempre cantando e dançando. Eles eram a minha alegria. Em 1970, uma cliente rica, Dona Marisa, me encomendou o vestido de noiva da filha. Ficou uma obra de arte. Ela ficou tão encantada que me convidou para o casamento. Eu, morrendo de vergonha, fiz um vestido simples para mim e fui. Me senti um peixe fora d'água. Mas a Dona Marisa me apresentou para um monte de gente importante. Saí de lá com 3 novas encomendas e um cartão de visita de uma boutique famosa. Aquela noite mudou tudo. Quando meu acordo com a Dona Elza terminou, ela me incentivou a abrir meu próprio negócio. Com as minhas economias, aluguei uma salinha comercial. Pintei uma placa simples na porta. Lourdes Costuras. O João, com 9 anos, me ajudou a arrumar tudo. Olhar para ele e para Sofia ali, naquele nosso espaço, me deu um sentimento que eu não sentia há muito tempo. Orgulho. O começo foi difícil, mas aos pouquinhos o boca a boca funcionou.
Meus vestidos de noiva ficaram famosos. No final de 1971, eu já tinha 3 ajudantes. Mudei para um sobrado maior, com espaço para atender as clientes e para a produção. A gente se mudou para um apartamento melhor. O João e a Sofia finalmente tinham o quarto deles. Em 1972, uma revista feminina quis fazer uma matéria comigo. Fiquei com medo. O Beto já devia estar para sair da prisão. Mas o João me disse uma coisa: "Mãe, a gente não pode viver se escondendo para sempre. A gente é forte agora." A matéria saiu, e o telefone não parou de tocar. De repente, Lourdes Costuras era um nome conhecido em São Paulo. No meio dessa loucura, uma carta chegou. O remetente era da penitenciária, era o Beto. Dizia que tinha cumprido a pena, que estava arrependido, queria ver os filhos. Sentei com as crianças e contei a verdade. O João, com quase 10 anos, quis vê-lo. "Eu quero que ele veja quem a gente é agora", ele disse. Marquei o encontro num parque. Quando o Beto chegou, eu mal reconheci. Tava magro, envelhecido. Ele pediu desculpas. Deu um presentinho para cada um. "Eu não sou mais aquele homem, Lourdes", ele me disse. Eu não respondi, mas eu sabia que, talvez, a gente pudesse ter um novo tipo de relação, de respeito. Nos anos seguintes, ele visitava as crianças de vez em quando. Eu sempre por perto, de olho. Meu negócio cresceu tanto que mudei de novo. Meu ateliê virou o Ateliê Lourdes. Minhas roupas saíam em revistas. Às vezes eu olhava para a mulher de negócios que eu tinha me tornado e mal reconhecia aquela menina assustada. A vida me ensinou do jeito mais duro, mas me deu uma força que eu nem sabia que tinha. De noite, eu olhava as luzes da cidade do meu apartamento confortável, o João estudando, a Sofia tocando piano. E eu costurava. Não por necessidade, mas por prazer. E pensava em todo o caminho. De filha de lavrador, a mulher abandonada, a empresária de sucesso. Não foi fácil, mas cada ponto, mesmo os mais doídos, me trouxeram até aqui. Os anos 70 passaram voando. Em 75, comprei nosso primeiro apartamento próprio. O ateliê já tinha 15 funcionárias. O Beto continuava aparecendo de vez em quando. Tinha se casado de novo. Morava em Belo Horizonte. Levava uma vida simples. Em 1976, ele me ligou, a voz irreconhecível. Tava com câncer de pulmão. Os médicos davam pouco tempo. "Eu não quero nada de você, Lourdes", ele disse. "Só queria dizer que, apesar de tudo, eu tenho orgulho do que você construiu para eles." Aquelas palavras foram como fechar um livro. O João foi visitar Lu uma última vez. "Ele me pediu perdão, mãe", ele contou na volta. "Disse que você foi a mulher mais forte que ele já conheceu." Beto morreu 3 meses depois. A vida seguiu. O João virou engenheiro. A Sofia, musicista. Meu negócio cresceu ainda mais. Em 1985, fui convidada para falar num evento sobre empreendedorismo feminino. Contei minha história toda, pela primeira vez. Falei da fome, do medo, mas também da força. "Eu sou só uma mulher que se recusou a ser derrotada", eu disse no final. A reação foi incrível. Muitas mulheres vieram me abraçar, contar suas próprias histórias. Ali eu entendi que a minha jornada podia ajudar outras. Criei uma fundação para ensinar costura e dar uma força para a mãe solo. Vi muitas delas florescerem, como eu. Meus filhos se casaram, tive netos. Em 1995, passei o comando do ateliê para minha assistente mais fiel e fui curtir a vida, viajar, aproveitar meus netos. Hoje, com 82 anos, cercada pela minha família, eu vejo que a vida é mesmo um tecido, cheio de retalhos escuros e coloridos. Tem rasgos que deixam cicatriz, mas também tem bordados lindos. A menina que eu fui não podia imaginar a mulher que eu me tornei. Se eu pudesse falar com aquela Lourdes jovem, assustada na pensão, eu diria: "Coragem, minha filha. A agulha machuca quando fura o pano, mas é assim que a gente faz as peças mais bonitas. Confia na sua força. Um dia, tudo isso vai ser só uma parte da sua história, não o final dela. E para vocês que estão me ouvindo, especialmente se estiverem passando por um momento difícil, não deixem ninguém dizer o quanto vocês valem. A vida raramente sai como a gente planeja, mas as mãos que seguram a agulha, as suas mãos, elas têm mais poder do que vocês imaginam. Confiem nelas. Confiem em vocês. Meus queridos, se vocês gostaram, não esquece de curtir e se inscrever no canal, viu? Um beijo e até a próxima.